Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Sua busca por conforto, por uma vida sem atritos, pode ser a sua maior armadilha. Vivemos em uma sociedade que nos vende a ilusão da felicidade constante, um estado de bem-estar perpétuo que, na verdade, nos paralisa. Mas e se eu lhe dissesse que as dores mais profundas, aquelas que tentamos evitar a todo custo, são, na verdade, os faróis que guiam para a sua verdadeira força interior? Nietzsche, em sua sabedoria sombria, compreendeu que o sofrimento não é um inimigo a ser erradicado, mas um solo fértil para o florescimento do Übermensch, o ser humano que transcende suas limitações. Ele nos ensinou que é através da adversidade que nos tornamos quem devemos ser. Essas dores existenciais, que muitas vezes carregamos como fardos, como falhas em nosso caráter, podem ser vistas de outra forma. Carl Jung nos legou a compreensão de que nossa sombra, essa parte reprimida de nós mesmos, escura e dolorosa, guarda em si a chave para a nossa totalidade. Ao fugirmos da dor, fugimos de nós mesmos, de uma parte essencial de quem somos, o desconforto, a incerteza que nos assola, o questionamento profundo que nos tira o sono. Tudo isso não são sinais de fraqueza, mas os catalisadores para a descoberta da resiliência e de um propósito genuíno. Neste espaço, não buscamos respostas fáceis ou curas superficiais. Buscamos a verdade, mesmo quando ela se apresenta com um semblante austero. Convidamos você a olhar para as suas próprias dores existenciais, não como pontos de falha, mas como bússolas internas, apontando para um território inexplorado de sua própria força. O que você realmente teme? A dor em si, ou a possibilidade de que, ao confrontá-la, você descubra uma força que jamais imaginou possuir? Prepare-se para desvendar como o que mais o aflige pode, paradoxalmente, ser a fonte de seu poder mais autêntico. A primeira grande dor existencial que nos confronta é o vasto e, por vezes, aterrador vazio. A sensação de que, no grande esquema cósmico, nossa existência não possui um propósito predeterminado, um significado intrínseco. É a confrontação com o niilismo, a aparente ausência de sentido que pode nos paralisar. Mas o que se esconde por trás dessa aparente falta de significado? É aqui que reside a primeira grande revelação. Essa ausência de um roteiro cósmico não é um sinal de fracasso, mas sim a tela em branco, a liberdade o Ada Kalon de sua vontade de potência. Essa força criativa que reside em cada um de nós pode e deve pintar seu próprio significado. Pense em quantos indivíduos, ao se depararem com esse abismo do nada, não sucumbiram, mas encontraram na própria liberdade a força para forjar seus valores, para definir seus propósitos. Artistas que transmutam a angústia em obras-primas, empreendedores que pivotam suas vidas radicalmente após um colapso. Todos eles nos mostram um caminho. A ação aqui é simples, mas árdua. Identificar e abraçar essa ausência de sentido como um ponto de partida, não como um destino final. É o reconhecimento de que o universo não nos deu um mapa, mas nos deu a capacidade de criar um. Muitas vezes, essa dor do vazio é confundida com a busca incessante por felicidade, uma fuga constante do que nos incomoda. Desmistificamos a ideia de que um propósito externo, algo a ser encontrado fora de nós, é necessário para nossa validação. A verdade é que é preciso suportar a angústia dessa liberdade, a vertigem de ser o único autor de sua existência para, de fato, criá-la. A dor do vazio, quando não evitada, quando confrontada com coragem, transformar-se na fundação sólida para a autoria da sua própria vida. A verdadeira força reside na coragem de admitir que o universo, em sua vastidão, pode não se importar com sua trajetória e ainda assim escolher deliberadamente criar valor em sua existência. Você já sentiu esse vazio paralisante? Como você o transformou em ação? Compartilhe sua experiência nos comentários. E se você busca desvendar as verdades por trás das dores existenciais, inscreva-se para não perder a jornada. A segunda grande dor que nos assombra é a angústia da liberdade. Não a liberdade como uma brisa suave, mas como um oceano vasto e tempestuoso, onde cada onda é uma decisão a ser tomada, cada correnteza, uma consequência a ser enfrentada. Vivemos sob o véu ilusório de um destino traçado, de um determinismo que nos exime da responsabilidade. Mas a verdade, por mais assustadora que seja, é que não há um plano pré-escrito para nós. Essa ausência de um caminho garantido impõe o fardo colossal da escolha. E é nesse fardo, nessa responsabilidade esmagadora, que reside sua força mais autêntica. Pense nos momentos cruciais de sua vida, aquele instante em que
você teve que escolher entre o seguro e o arriscado, entre o conhecido e o desconhecido, entre permanecer ou partir. A decisão de mudar de carreira, de romper com um relacionamento que já não servia mais, de defender um ideal mesmo quando tudo indicava o contrário. Cada uma dessas escolhas, desprovidas de garantias, sem um mapa claro, forjou a pessoa que você é hoje. A ação, neste contexto, não é buscar o resultado perfeito, mas focar na intenção por trás da escolha, no processo de reflexão e na coragem de dar o próximo passo, mesmo na incerteza. É tentador buscar refúgio no determinismo, seja ele social, biológico ou fatalista, é uma fuga fácil da responsabilidade, uma desculpa para a complacência, mas a autenticidade e o autodomínio só podem florescer quando abraçamos a liberdade, por mais assustadora que ela seja. A angústia que sentimos não é um sinal de fraqueza, mas a prova viva de que você está, de fato, exercendo sua liberdade. Sua força interior emerge da coragem de assumir a autoria de suas decisões, de reconhecer que você é o escultor de sua própria existência, mesmo diante do vasto e imprevisível desconhecido. Qual foi a escolha mais difícil que você já fez? Como você lidou com a angústia? Conte sua história. E para continuar explorando a força oculta na liberdade, inscreva-se e ative as notificações. A terceira dor existencial que nos desafia é a profunda consciência da impermanência. Tudo o que conhecemos, tudo o que amamos, tudo o que somos é transitório. Nossos bens materiais, nossos relacionamentos mais queridos, até mesmo a própria noção de quem acreditamos ser. Tudo isso está em constante fluxo. Essa constatação pode trazer um peso, uma tristeza pela inevitável perda que a vida nos reserva. No entanto, abraçar essa natureza transitória da existência não nos condena à resignação ou ao desespero. Pelo contrário, é nesse reconhecimento que reside um profundo fortalecimento da nossa resiliência e uma capacidade aprimorada de valorizar o presente. Observemos a natureza, as estações que se transformam, os rios que jamais são os mesmos a cada instante, a efemeridade de uma flor que desabrocha e logo se vai. Essas analogias nos mostram que a mudança é a própria essência da vida. A filosofia estoica, por exemplo, nos ensina a aceitar o que não podemos controlar, e a impermanência é uma das verdades mais inegáveis. Ao invés de lutar contra essa corrente, aprendemos a fluir com ela. A ação aqui é cultivar a atenção plena, a arte de estar totalmente presente em cada momento, reconhecendo a beleza fugaz e preciosa de cada instante. O apego, essa ânsia por reter o que é, por mais agradável que seja, é a principal fonte de sofrimento diante da mudança inevitável. Desmistificamos a ideia de que a permanência é um ideal desejável ou, sequer, possível. A verdadeira força não está em resistir à mudança, mas em desenvolver a capacidade de adaptação, a flexibilidade de se renovar constantemente. A dor da impermanência, quando compreendida, nos ensina a viver com mais intensidade, com mais gratidão. Ela transforma o medo da perda em um profundo apreço pela dádiva do agora. A força reside em dançar com a mudança, em aceitar seu ritmo, em vez de tentar detê-la. Como a impermanência afetou sua vida? Que lições você extraiu? Compartilhe nos comentários. Para mergulhar mais fundo nas verdades existenciais que revelam sua força, inscreva-se. Existe uma dor existencial sutil, mas poderosa, que reside na não conformidade com um ideal inatingível. É a dor que surge da constante comparação, da busca incessante por uma perfeição que nos é imposta pela sociedade e que, em última análise, nos afasta de quem realmente somos. Vivemos perseguindo um eu ideal, uma versão polida e impecável de nós mesmos, criando um abismo entre essa imagem fabricada e a realidade de quem somos, com nossas falhas, nossas vulnerabilidades, nossa sombra. O argumento central aqui é que a verdadeira força interior não se encontra na ilusão da perfeição, mas na corajosa aceitação dessa nossa própria sombra, dessas partes de nós que reprimimos ou rejeitamos. Carl Jung nos ensinou que é precisamente nas profundezas da nossa sombra que reside o potencial para a nossa totalidade. Pense em figuras que admiramos, que parecem ter uma força inabalável. Muitas vezes, essa força não emana da ausência de falhas, mas da maneira como elas canalizam suas dores, suas imperfeições, em algo significativo. Artistas que transformam suas angústias em arte, líderes que admitem seus erros e aprendem com eles, todos nos mostram que abraçar nossas vulnerabilidades não nos diminui, mas nos humaniza e nos empodera. A ação, neste caso, é um convite à introspecção, identificar e começar a integrar essa sombra, essas partes de si que você tenta esconder, não para eliminá-las, mas para compreendê-las e integrá-las. O perigo da projeção é real. Atribuímos nossas próprias falhas aos outros para manter a fachada de perfeição, mas a libertação advém do reconhecimento de que a imperfeição é intrinsecamente humana. É nessa vulnerabilidade compartilhada que encontramos a base para a conexão genuína. A força não reside em erradicar as dores
dores existenciais, mas em usá-las como pontos de acesso para uma compreensão mais profunda de si mesmo. A sua força interior é o eco da sua coragem em ser quem você é, com todas as suas dores e belezas. Qual parte de você mais luta para aceitar? Como o conceito de sombra de Jung ressoa em sua experiência? Deixe seu comentário. Se você busca desvendar as verdades por trás das dores existenciais, inscreva-se para continuar essa jornada de autoconhecimento. A quinta e última dor existencial que nos assombra é a busca incessante por significado. Em um mundo que raramente oferece respostas prontas e definitivas, a ânsia por encontrar um propósito maior pode ser fonte de profunda frustração. Sentimos o peso da incerteza, a angústia de não saber qual é o nosso lugar, qual é o sentido de tudo isso. Mas o argumento central aqui é que essa própria busca, com todas as suas armadilhas, suas dúvidas e suas descobertas, é o motor do desenvolvimento humano. É nessa jornada, por vezes tortuosa, que reside a fonte de um potencial criativo muitas vezes inexplorado. Pense na jornada do herói, um arquétipo que Joseph Campbell nos revelou, onde a busca por um objetivo maior, por um sentido, impulsiona o indivíduo a enfrentar desafios e a se transformar. Muitos de nós encontramos propósito não em respostas fáceis, mas através de crises profundas, de questionamentos que nos tiram do eixo. Escritores que buscam a verdade em suas narrativas, cientistas que desvendam os mistérios do universo, filósofos que perscrutam a natureza da existência, todos são impulsionados por essa dor da busca. A ação, neste caso, é transformar essa busca em um processo criativo, utilizar ferramentas como o design thinking aplicado à sua própria vida, ou a escrita livre, para explorar as inúmeras possibilidades de sentido que se apresentam. É crucial entender o perigo de se apegar a um único sentido fixo. Essa rigidez pode nos cegar para a riqueza e a fluidez da vida, impedindo-nos de ver os múltiplos significados que se desdobram a cada passo. A sabedoria reside em abraçar essa multiplicidade, em reconhecer que o sentido não é algo a ser encontrado, mas a ser criado e recriado constantemente. A arte e a filosofia são nossas aliadas nesse labirinto, oferecendo perspectivas e ferramentas para navegar essa complexidade. A dor da busca por sentido não é um beco sem saída, é um convite à exploração, um chamado à criação. Sua força interior reside na capacidade de não desistir da pergunta, de continuar a percorrer o labirinto, encontrando significado nas próprias etapas da jornada. Qual foi a sua maior crise de sentido? Como ela te impulsionou? Compartilhe sua jornada criativa nos comentários. Se você busca desvendar as verdades por trás das dores existenciais e liberar seu potencial criativo, inscreva-se. Chegamos ao fim desta jornada, um convite para olharmos para as dores existenciais, não com medo, mas com uma nova compreensão. O vazio que sentimos, a angústia da liberdade que nos assombra, a impermanência de tudo o que nos cerca. Estas não são falhas em nossa existência, mas sim as ferramentas cruciais que forjam a nossa força interior. Nietzsche, com sua visão penetrante, nos legou a ideia do eterno retorno. Imagine a possibilidade de viver sua vida inteira com todas as suas alegrias e, sim, com todas as suas dores, repetidamente para sempre. A capacidade de abraçar essa ideia, de amar sua vida a ponto de querer vivê-la infinitamente, é a prova máxima de que transformamos o sofrimento em força. Pense nas dores existenciais como um crisol, não um lugar de destruição, mas um fogo purificador. É nesse calor intenso que as impurezas são removidas, que o metal bruto é refinado, revelando o ouro puro de quem você realmente é. A resiliência inabalável, a autenticidade inegociável, o propósito que emana de você e não de uma fonte externa. Tudo isso é forjado nesse processo. Carl Jung nos mostrou que a integração de nossas sombras, a confrontação com essas dores existenciais que tentamos evitar, são passos essenciais no caminho da individuação. É o processo de nos tornarmos um ser completo, único em sua totalidade. Portanto, o convite final é este: olhe para suas próprias dores existenciais. Veja-nas não como fraquezas a serem escondidas ou superadas rapidamente, mas como sinais vitais. São sinais de que você está vivo, de que você questiona, de que há em você um potencial inexplorado, esperando para ser revelado. A verdadeira força interior não é a ausência de dor, mas a coragem de existir plenamente, de abraçar a totalidade da experiência humana, com suas luzes e suas sombras. É na aceitação dessas dores que encontramos a nossa mais profunda e autêntica força.